A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos ouvintes. Aqui quem fala com vocês é a irmã Rose. Hoje nós estamos aqui para nós fazer a continuação da leitura da Bíblia, tá bom, meus irmãos? Nós paramos em Êxodo 29, capítulo 28, versículo 35, tá bom? Nós vamos começar no 36, a lâmina de ouro, tá bom, meus queridos? Vamos continuar lendo a Bíblia. Misericórdia, Deus, que Deus nos dê graça, meus irmãos, para nós continuar lendo a Bíblia. É como eu sempre digo para os meus irmãos ouvintes, que tem muitas coisas difíceis nas nossas vidas, meus irmãos. Ler a Bíblia é uma delas, tá? Mas nós vamos continuar, tá bom, meus irmãos? Vocês me perdoam, porque para mim também não é fácil, porque eu ainda trabalho, né, meus irmãos? Trabalho fora, quase todos os dias, e para mim fica bem cansativo também. Mas Deus nos vai dar graça, que em nome de Jesus, em breve, se Deus assim quiser e for a vontade de Deus, eu estarei, né, fazendo mais a vontade de Deus, que é ler a palavra e orar mais vezes também, né, que é também o meu desejo, orar pelo menos umas 3 vezes no dia, né, meus irmãos, que é importante nós estarmos em oração, né. Logo, eu tô aqui já prometendo não, tô comentando com os irmãos, né, não tô me prometendo pra ninguém, mas eu tô comentando com os irmãos que o meu desejo é fazer vídeo. E eu vou fazer uns vídeos, umas lives, né, irmãos? E assim nós vamos estar podendo se conhecer mais. E assim, reunidos, vamos estar lendo a palavra de Deus. Vamos estar também fazendo a oração com os irmãos. Tá bom? Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo 28, versículo 36. Que diz assim: Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor. E atá-las com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante ao Senhor. Também farás túnica de linho fino. Também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão e também teus filhos. Tu os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também com calções de linho, para cobrir a carne nua. Irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação.
ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. As cerimônias de consagração. Capítulo 29 de Êxodo. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolos sem fermento, amassados com azeite. Também coscorões sem fermento, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e os seus filhos à porta da tenda da consagração, da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão com a túnica e com o manto da estola. E com a estola e com o peitoral também o cingirás com o cinto de obra de artifício da estola. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto. E Arão e os seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. Mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício é pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes e lavarás as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor.
cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. E o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Também tomarás o sangue que estará sobre o altar e o azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos, para que ele seja santificado e também as suas vestes, assim também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, um bolo de pão azeitado e um corão do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com o movimento o oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é por Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor. E isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do cordeiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. A oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagradas com elas. E 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas quem não for sacerdote delas não comerás, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das congregações, ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo.
Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com 1 cordeiro a 10ª parte da flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação, com cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. O altar de incenso. Capítulo 30. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 covado. E a sua largura de 1 covado será quadrado, e 2 covados a sua altura. Dele mesmo serão seus chifres. E com ouro puro o forrarás, e o seu teto, as suas paredes ao redor, e os seus chifres. E lhe farás um covado de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos os farás de ambos os lados, e serão para o lugares dos varais, com o que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser
em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Araão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. É uma vez no altar, ano Araão fará expiação sobre os seus chifres com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano farás expiações sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O resgate de uma pessoa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando os contares, todo aquele que passar pelo arrolamento darás isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo. Quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. Isto fará para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Araão e os seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. O azeite da unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e da cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin.
E isto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o castiçal com os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e os seus filhos, os santificarás para ministrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Vamos ficar por aqui. Vamos na próxima, no capítulo 31 de Êxodo, meus irmãos. Tá bom, meus amados? Capítulo 31 de Êxodo. Nós começamos do 29, do 28, né? 29, o 30 e o 31. Cada vez nós fazendo 3 capítulos já vai ajudando, né, meus irmãos? E assim nós vamos lendo a palavra de Deus cada dia. É importante, né, meus irmãos? Assim a gente vai pegando algumas coisas da palavra de Deus, vai agregando para a nossa vida espiritual. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus abençoe a todos.